As Forças Armadas da Ucrânia lançaram uma ofensiva em grande escala no sul do país, em particular na junção das regiões de Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk. As Forças Armadas da Ucrânia avançam rapidamente com veículos blindados, conforme divulgaram inicialmente correspondentes militares russos. Mas será que isso é verdade? E sobre isso surgiram muitas divergências. Por um lado, há relatos de contra-ataques isolados das Forças Armadas da Ucrânia. Por exemplo, o analista do grupo Resistência da Informação, Konstantin Mashevets, afirmou hoje diretamente, e eu cito: em várias áreas da Zona Operacional Sul, as Forças Armadas da Ucrânia contra-atacaram as posições avançadas do inimigo, e há certos resultados. Ao mesmo tempo, o representante oficial das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia, Vladislav Voloshin, por outro lado, negou essa informação e afirmou que, na verdade, não há uma grande contraofensiva. E os russos espalham essas fake news e não é por acaso. O Instituto de Estudos da Guerra de Washington afirma que os russos alegam falsamente uma ofensiva das Forças Armadas da Ucrânia para justificar a transferência de tropas e aparentar apoiar negociações, mas dizem se defender das Forças Armadas da Ucrânia. O Instituto de Estudos da Guerra afirma que os próprios russos já se preparam ativamente para uma grande ofensiva no meio da primavera. Então, o que está realmente acontecendo? Vamos dar uma olhada juntos e entender. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes, inscreva-se no canal, deixe um like, comente e participe do meu canal no Telegram Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Nos dias 9 e 10 de fevereiro, os russos passaram a divulgar que as Forças Armadas da Ucrânia no sul do país iniciaram uma grande ofensiva. Ao mesmo tempo, o comentarista do grupo Resistência da Informação, Konstantin Mashevets, a quem muitos citam, é realmente uma autoridade militar. O comentarista informou em 10 de fevereiro que, em várias áreas da Zona Operacional Sul, as Forças Armadas da Ucrânia contra-atacaram as posições avançadas do inimigo, a certos resultados. Ao mesmo tempo, o portal Deep State, na última atualização do mapa, informou sobre o avanço do inimigo, mas os analistas não têm informações sobre o avanço das Forças Armadas da Ucrânia. E é aqui que o Instituto de Estudos de Guerra de Washington explica o que está acontecendo. Primeiro, vou citar um trecho grande, depois vamos analisar. As forças russas provavelmente afirmam falsamente que as tropas ucranianas estão conduzindo uma contraofensiva perto da fronteira administrativa das regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia para refutar relatos falsos anteriores sobre o suposto inimigo. Há comunicações da região existe? Um blogueiro militar russo afirmou que as forças ucranianas estão usando o tempo de neblina e o recente bloqueio do uso dos terminais Starlink pelas tropas russas na Ucrânia para realizar uma contraofensiva, perto de Sosnovka, Novoalexandrovka e Nechaevka, ao norte de Guliaipole. Outro blogueiro militar afirmou que as forças ucranianas avançaram em Ternuvata, a noroeste de Guliaipole. Um correspondente militar russo ligado ao Kremlin também afirmou que as forças ucranianas, pela primeira vez em muito tempo, iniciaram uma contraofensiva local na parte leste da região de Zaporizhzhia. Outros correspondentes militares também afirmaram que as forças ucranianas estão realizando uma contraofensiva, inclusive com o uso de veículos blindados, ao norte de Guliaipole, com neblina e comunicações russas comprometidas. Correspondentes militares da Federação Russa afirmaram que as forças ucranianas expulsaram as tropas russas de uma posição a oeste de Priluk e em Pridorozhnoye, a noroeste de Guliaipole. Bem, neste momento registramos que todos esses assentamentos já haviam sido declarados capturados pelos russos, mas acabou que na prática não era bem assim e foi preciso dar alguma explicação. Então, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, os russos inventaram uma nova grande e ampla contraofensiva das Forças Armadas da Ucrânia, que teria expulsado esses mesmos russos dos assentamentos onde eles supostamente já haviam hasteado a bandeira russa. O porta-voz das Forças de Defesa Ucranianas no Sul, Coronel Vladislav Voloshin, informou que as forças ucranianas mantêm o controle sobre Ternuvatoy. Depois que as tropas russas tentaram, sem sucesso, realizar uma cerimônia de hasteamento da bandeira no assentamento para supostamente fornecer provas de sua captura.
E, aliás, os russos já alegaram ter capturado muitos assentamentos dessa forma, mas na realidade não, disse Voloshin. A linha de frente atualmente está a pelo menos 15 quilômetros de Ternovataya, que os russos supostamente capturaram. Voloshin, no entanto, negou a declaração dos correspondentes militares russos sobre uma suposta contraofensiva ucraniana na fronteira das regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia. Ele informou que as forças ucranianas nessa região estão realizando operações de reconhecimento e busca para identificar grupos russos de infiltração e sabotagem, mas ressaltou que essas ações da Ucrânia não constituem propriamente uma contraofensiva. Bem, como os militares chamam, isso é uma varredura para eliminar a infiltração de russos em áreas povoadas. Voloshin também destacou que as forças russas exageram seus sucessos nessa região e sugeriu que agora estão tentando usar as declarações sobre a contraofensiva ucraniana para espalhar suas mentiras. O Instituto para o Estudo da Guerra observa inúmeras reclamações dos próprios correspondentes militares russos sobre a prática sistemática dos comandantes russos de enviarem relatórios falsos à sua chefia sobre supostos sucessos alcançados na linha de frente. As tropas russas e, consequentemente, alguns correspondentes militares russos provavelmente exageraram muito os recentes sucessos da Rússia nas direções de Alexandrovka e Guliaipole, e agora estão tentando usar a contraofensiva ucraniana como pretexto para o recuo das tropas russas para algumas posições que, na verdade, elas já ocupam, ou seja, não há recuo nenhum. Mas no papel eles vão dizer: ouçam, os ucranianos lançaram uma contraofensiva, fomos obrigados a recuar das posições que fingimos ter conquistado, mas em contraste com isso, o Instituto para o Estudo da Guerra também afirma que o comando militar russo agora planeja lançar uma nova grande ofensiva no sul e leste da Ucrânia no verão de 2026, usando para isso reservas estratégicas limitadas. As atividades preparatórias já começaram e a campanha pode iniciar no fim de abril. Os principais eixos para um possível ataque, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, são Sloviansk, Kramatorsk e Orehov em direção a Zaporizhia. No entanto, como observam os analistas, as tropas russas enfrentam sérias dificuldades para capturar as posições iniciais necessárias para o início daquela ofensiva em grande escala e ficaram presas na fase de execução de tarefas táticas. Consequentemente, tudo isso coloca em dúvida a possibilidade de sucesso da campanha ofensiva russa de verão. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, a partir de julho de 2025, a Rússia está criando reservas estratégicas com novos recrutas, mas já está enfrentando problemas para repor as perdas e foi forçada a usar justamente essas reservas operacionais nas batalhas atuais. O comando enfrenta uma escolha muito difícil: usar agora as reservas estratégicas limitadas para melhorar as posições ou guardá-las para a própria operação de verão, correndo o risco de não conseguir criar condições adequadas para o seu início. E, segundo a avaliação do Instituto para o Estudo da Guerra, provavelmente as reservas não serão suficientes nem para uma preparação adequada, nem para alcançar os objetivos da ofensiva. Por isso, como dizem, acredite apenas em fontes confiáveis, acredite nos correspondentes militares em quem você confia, que já foram verificados, e acredite, é claro, no Estado-Maior ucraniano. Porque os russos, caso você tenha esquecido, já capturaram Kupiansk, depois de Kupiansk capturaram Kupiansk e Uzlovoi, mas na verdade eles nem estão lá. Aqui eu vou colocar reticências. Dê sua opinião e conclusão nos comentários deste episódio. Se você achou este episódio interessante e útil, pode apoiar o nosso canal do YouTube com sua doação e sua inscrição. Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.